a nossa gratidão aos professores e professoras do Ministério da Criança e Adolescente dessa igreja. Onde está minha mãe? Foi a pergunta feita por Baia Bakari, uma jovem, uma adolescente de 14 anos. Essa é uma pergunta normal, qualquer pessoa faria isso. Não tem nada diferente numa pergunta. Cadê minha mãe? Se essa pergunta não tivesse sido feita por uma menina que não sabia nadar e estivesse ali no meio do Oceano Índico. Onde está minha mãe? Ela perguntou. Essa história não começou quando ela fez essa pergunta. Essa história começou quando ela e sua mãe compraram passagens para sair num voo que ia de Paris a Comores para visitar a família. Baia, sua mãe e mais 151 pessoas embarcaram no voo da Iemenia. Tudo normal até então. Até aquele voo cair, levando à morte 153 pessoas. 153 pessoas num acidente trágico no ano de 2009. E não sei se você lembra, é possível que não, mas é possível que sim também, que no ano de 2009 foi um ano de muitas quedas de avião. Menos de 40 dias antes da queda desse voo, um Airbus 310 da Iemenia, que caiu no Oceano Índico, outro tinha com mais de 280 pessoas que morreram num acidente de avião como esse. Mas esse foi diferente, porque depois das buscas e da tragédia e da comoção que essa tragédia gerou, Baia Bakari foi encontrada viva, presa à fuselagem, uma parte da fuselagem do avião, nas águas geladas, com uma clavícula quebrada, muito mal, com hipotermia, tremendo muito, e perguntando, cadê minha mãe? Onde está minha mãe? Ela bebeu um pouco de querosene, se intoxicou um pouco, estava ferida, o rosto um pouco machucado, o olho bem inchado, nem abria, e um barco de pescadores achou Baia, a única sobrevivente daquele voo. Histórias de acidentes aéreos são sempre comoventes. Eles sempre vão chamar muita atenção, seja qual for o acidente. Mas sobreviver dessa forma é incrível, mais ainda. E ao olhar para o mundo onde estou, o mundo onde você está, eu vejo ele dessa forma também. No mundo trágico, complexo, confuso, desordenado, catastrófico, produzindo vítimas em série. E num dia como esse a gente pensa, quando será? Quem será? Há um mundo aparentemente de sobreviventes em nós, perto de nós. Somos baias. Nossos filhos podem ser baias, bacares. Quando eu olho para a Bíblia também, eu vejo uma história que me chama muita atenção e eu gostaria de compartilhar as minhas atenções, as minhas impressões dessa história com você. A história daquele menino que, saindo de casa, a despeito de tudo e do contexto, voltou para casa, como Baia. Se você tiver com a sua Bíblia à mão, um aplicativo do seu celular, convido você a abrir no livro de Gênesis, capítulo 22, uma história dramática, emblemática, muito conhecida. Gênesis capítulo 22, no primeiro versículo, ele começa dizendo assim, depois dessas coisas, muitas coisas. Pois Deus, Abraão, à prova, ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, diz o versículo 2, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Versículo 5, então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Um relato comum, conhecido. E eu vejo aqui algumas coisas comuns na vida de Abraão e no mínimo 2 muito estranhas, muito estranhas. O que é comum aqui
é que há um padrão da conversa, do chamado, do contato de Deus com Abraão, e esse contato, esse padrão é retomado nessa história. No primeiro momento em que Abraão aparece na história, ele aparece com Deus chegando para ele, e o desafio para Abraão, quando ele tem o primeiro contato com Deus, envolve a sua família, envolve uma palavra importante para ele, e é a primeira prova. E ele já começa com uma prova, e a prova consistia numa palavra: sai. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Há um padrão. E há uma próxima, quando Deus diz: sai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão obedece o desafio de se desligar da sua parentela, de sair. Portanto, o primeiro momento em que Abraão aparece na história, ele aparece sendo desafiado, e o desafio envolve a sua família, sair de perto dos pais, sair da parentela, sair do seu lugar, sair do seu conforto. Presta atenção nessa palavra: sair do ambiente idólatra em que ele estava envolvido. Sai. Não sei se hoje alguma coisa ou alguma ordem, um desafio para nós seria tão atual e propício do que esse. Sai. Sai daí. Sai de onde você está. Refugie-se. Procure um contexto onde as coisas possam ser crescidas, educadas e desenvolvidas em um ambiente minimamente controlável. Sai. Sai daí. Abraão ouve, sai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Qual era o prêmio de Abraão? O lugar. Qual era o prêmio de Abraão? Um filho, uma descendência. Quando eu olho para o primeiro chamado e para o desafio de Abraão, o prêmio era ir. E por favor, não se esqueça disso. Não deixe de atentar para isso. O prêmio não é chegar. O prêmio é ir. E mais do que ir, é com quem Abraão vai. Tem uma outra coisa aqui que é um padrão. Porque da mesma forma como no começo da história Deus chega para Abraão e fala: sai, vai, tem uma coisa aqui. Abraão simplesmente levanta-se e vai. Eis-me aqui, diz ele. E foi. Tomou consigo 2 servos e foi. Rachou a lenha e foi. Ele simplesmente vai. E aqui começam as coisas estranhas do texto. Porque se você olhar o que acontece antes da descrição, depois dessas coisas, Deus aparece para esse mesmo homem e diz assim: eu vou te dar uma notícia, eu vou falar uma coisa para você, eu vou até Sodoma, e Sodoma e Gomorra serão destruídas. E quando Abraão ouve que Sodoma e Gomorra serão cidades destruídas, o que lhe vem à mente de imediato? Você sabe o que aconteceu? Ele fala: será destruída, Senhor? Essa notícia é muito importante, mas e Ló? E quando eu olho o homem Abraão, que quando fica sabendo que Sodoma e Gomorra será destruída, ele pleiteia, ele luta, ele intercede, ele negocia, ele conversa, ele vai a Deus e diz: Senhor. E numa conversa maravilhosa, linda, Abraão intercede, até ter a certeza de que seu sobrinho será salvo. Senhor, o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? Abraão pede, clama, intercede pela vida de alguém que ele amava. Agora ele ouve assim: Abraão, pega teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai até Moriá e oferece-o ali, e a palavra chocante é holocausto. Pega seu filho, leva ele, coloca ele em cima do altar, dê uma facada no pescoço dele, drena o sangue, queima inteiro. O que Abraão faz? Eu vou. Ele pega e vai. Abraão, quando foi Ló, você brigou, intercedeu, falou, gastou um capítulo quase para falar disso. Agora com Isaac você não fala nada, você simplesmente pega e vai. Algumas coisas aqui que precisam chamar a sua atenção. E por favor, atente para o que eu estou te dizendo agora. Há algumas diferenças nos padrões da ação de Deus na nossa vida. Uma é que o texto começa dizendo assim: depois dessas coisas colocou o Senhor Deus Abraão à prova. Há uma diferença significativa entre prova e tentação. Significativa. Eu vou propor para você pensar sobre isso. Tentação
intenciona tirar o pior de você e colocar o pior na superfície. A tentação tem o objetivo de desfigurar você. E, por favor, não se esqueça do que eu vou te dizer nesse momento. Tentação, ao tentar você fazê-lo pecar, ao tentar com que você peque, não tem apenas a intenção de fazer com que você faça alguma coisa, mas que você se descaracterize naquilo que você é. A maior e no íntimo da tentação é fazer com que alguém, feito à imagem de Deus, demonstre na sua vida uma imagem que não é de Deus. E todas as vezes que Deus conversa com você, Ele nunca falará das folhas ou dos frutos sem antes falar das suas raízes. O que somos produz o que fazemos. E quando somos tentados, somos sempre tentados a ser outro tipo de gente, a ser outro tipo de gente, e a demonstrar outro tipo de objetivo, que não seja aquele que Deus pensou. A provação intenciona tirar não o melhor de você. A provação intenciona demonstrar o melhor de Deus em você. Você entendeu? Diga entendi. Mais ou menos, você entendeu mais ou menos? Prova, intenciona que o caráter e a obra de Deus seja demonstrada. Porque Abraão não é o pai da fé porque ele conseguiu. Abraão é o pai da fé porque Deus proveu. Abraão não consegue, Deus consegue. Abraão não é o herói da história, Deus é o herói da história. E quando todo o universo contempla a história que Deus constrói na vida de Abraão e Isaque, o universo compreende o que Deus é capaz de fazer, não só pelo ser humano, mas através de um ser humano. E aqui está o ponto mais importante dessa história para você neste dia. Abraão se coloca nessa história e aparece para você e para mim nessa história como um mordomo duplo. Desacelera um pouco. Abraão está nessa história como um mordomo da imagem de Deus na sua vida como um pai, como você e eu também estamos. Atente para isso. Quem é Abraão nessa história? Está visualizando a história? O pai pega e leva um filho para o sacrifício. Você está vendo a imagem? Há um filho prometido, nascido num milagre, que sobe o monte com madeiro nas costas, para lá em cima ser oferecido em sacrifício. E um pai que dá o filho em sacrifício. Quem é Abraão na história? Quem é Abraão na história? Abraão é Deus. Abraão é Deus na história. Mas ele não é Deus na história para você apenas. Ele não é Deus na história para mim ou para quem está olhando. Abraão é Deus na história fundamentalmente para Isaque, como você é e como eu sou, para os nossos filhos. Porque a imagem, a ideia, o caráter de Deus na vida dos nossos filhos e a impressão que os nossos filhos têm de Deus, Ele os tem inevitavelmente nos observando. Portanto, eu e você somos mordomos da imagem de Deus em nós, e se eu e você quisermos saber de que maneira os nossos filhos devem ser tratados, de que maneira eles devem ser educados, ensinados, instruídos, corrigidos, admoestados, encorajados, formados, eu preciso necessariamente saber como é que Deus faz assim, porque eu estou neste mundo representando e como mordomo, administrador da imagem de Deus em mim. Assim, Abraão, há uma pergunta para o texto, porque há uma coisa esquisita que também brota aí. Abraão é um senhor de muita idade, não de pouca, de muita idade. E um senhor de muita idade está levando um jovem no ápice da sua força física. Portanto, se Isaque tivesse um vislumbre de que aquilo não iria acontecer, qual era a possibilidade de Abraão falar assim: Isaque, vai sim? Qual era a chance? Isaque, você vai ser oferecido em holocausto. Vou não, vai sim, vai me obedecer. Qual era a chance de Abraão colocar Isaque em cima daquele altar? Zero. Se ele falasse não vou, não ia. Se ele quisesse dar um pinote, sair correndo de lá de cima do Moriá, ele ia sair, Abraão não ia alcançar ele nunca.
Zero chance. Me estranha. Abraão, toma teu filho, teu único filho Isaque é quem amas, e vai a Moriá e oferece ali em holocausto. E Isaque fala, vou também. Você é o holocausto, Isaque. Tá bom. E ele deita. É estranho, Isaque? Quando Deus chega para Abraão e fala, Abraão, sai daí da sua terra e vai para lá, Abraão fala, vou sim, eu vou. Abraão, agora desmonta o acampamento e vai ao norte. Vou sim. Agora vai ao sul, Abraão. Eu vou. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu não vou discutir com alguma pessoa, eu vou falar contigo. Eu vou, tá bom. Abraão, agora é hora de você ir para leste. Eu vou. E Abraão vai construindo na sua trajetória uma história de obediência. Abraão falha, obviamente que Abraão falha, mas Abraão constrói na sua história uma sequência de obediência. E é claro, no texto, que Isaque faz a mesma coisa. Pai da fé gerou um filho da fé. Isaque obedece no seu desafio, da mesma maneira que Abraão obedeceu, porque Abraão administrou na sua vida a imagem de Deus nele, como você e eu temos que fazer. Eu tenho um amigo que, contando uma história, ele chegou na casa dele, no emprego que ele tinha, que envolvia sair de casa muito cedo, chegar em casa muito tarde. Ele tinha uma dificuldade porque o carro dele não abria uma das portas. A porta do motorista só abria pelo lado de dentro e a garagem era muito estreita. Então ele tinha que lembrar disso quando colocasse o carro na garagem, de que se ele deixasse o carro travado ia ser uma complicação para entrar no carro depois. E ele chegou num dia muito atrasado, chegou atrasado para dormir. Ele parou o carro, e quando ele parou o carro, encostou na garagem estreita, a porta do motorista bem perto da parede, portanto era impossível entrar pela porta do motorista. E quando saiu, ele esqueceu que aquela porta não abriria, a outra porta trancou. Acordou no outro dia atrasado também. E quando ele foi, falou, como é que eu vou entrar no carro? E o tempo conspirando contra ele, ele não sabia como entrar no carro. Ele teve uma ideia. Ele chamou o filho dele, que conseguiria ir passando pela parede, entre a parede e a porta, a parede e a porta do carro, e ele e o filho, daquele tamanhinho, conseguiriam entrar, um pouco mais de 2 anos. Então você já deve imaginar como é uma criança com um pouco mais de 2 anos, e a disposição, o ânimo e o humor de uma criança com um pouco mais de 2 anos, quando ela acorda. E a criança foi naquela velocidade, e foi, encostava na parede, dormia um pouquinho, e ele naquele desespero até que a criança entrou. Quando a criança entrou, você lembra aquele carro antigo que você tinha, que a trava é metálica, que você puxa assim, escorrega tudo? E aquela criança, ele falou, filho, puxa a trava aqui para mim, para o papai entrar. E ele foi e ficava, só que o dedinho dele era pequeno, e a trava lá embaixo, ele tentava puxar a trava, tentava, e não, e ele foi ficando irritando. Ele falou, filho, torce, aperta com o dedão. Ele tentava, mas muito vagarosamente ele foi irritando, até que o menino parou, e ele começava a falar mais alto, e o menino parou de fazer. Aí ele falou mais alto ainda, e o menino começou a bater no vidro, e ele falava, e o menino batia mais no vidro. Chegou, o menino deu um tapa no vidro, ele se irritou mais ainda, e ele falou, puxa o pino, menino, burro. Aí o menino começou a chorar. Aí ele sentiu que o menino começou a chorar, e falou, tá bom, filho. Ele falou, pai, posso falar? Ele falou, pode, filho. Eu estou batendo para perguntar para você se eu posso parar de puxar o pino e abrir o vidro para você puxar. O universo disse, toma. Eu sou um administrador da imagem de Cristo em mim para os meus filhos, porque aquilo que eles sabem na sua idade sobre Deus é a mesma coisa que eles sabem sobre mim. Eles sabem, o que eles sabem sobre Deus é o que eles sabem sobre mim. Eu tenho que escutar e ter ouvidos atentos a Deus dizendo para mim o tempo todo, sai quando tem que sair. Quando Abraão sai, ele tirou a possibilidade dos seus filhos terem sido, seu filho ter sido criado em um ambiente altamente idólatra. E o ambiente idólatra é o ambiente em que eu vivo.
que os nossos filhos vivem. Pode ser que você não tenha um tótem na frente da sua casa. Pode ser que não tenha pessoas oferecendo sacrifícios na frente da sua casa. É possível que na sua vida, indo para o trabalho, para casa, para o estudo, você não veja coisas que na nossa mente nós configuramos como idolatria. Mas vivemos numa sociedade absurdamente idólatra. E eu vou citar um dos deuses, e talvez o maior de todos na minha época, e que Cristo chamou, personificando-o de Mamon. E nós referimos a esse Deus como uma pessoa. Você não pode fazer isso, porque senão o mercado te rejeita. Você não pode fazer isso, senão o mercado pune. O mercado não aceita, o mercado aceita, o mercado se agrada. E o mercado é o pior e mais cruel dos deuses que surgiram nos últimos anos. Cruel. E eu tenho que o tempo todo cuidar para não criar e sacrificar os meus filhos para esse Deus moderno chamado mercado. Eu não estou dizendo que muitas coisas da vida dele não devem ser importantes, porque é muito importante estudar. É muito importante se preparar, é muito importante estar bem tecnicamente. Mas a minha função e a sua função na sua casa não é ser professor apenas, não é ser provedor apenas, não é ser cuidador apenas. A sua função na sua casa não é ser amigo apenas, porque a primeira fundamental função da minha vida e da sua na vida dos nossos filhos é ser a imagem de Deus para ele. Deus para ele. E se todas as coisas foram feitas de maneira exemplar e a imagem de Deus não for vista, eu me tornei um mau administrador da imagem de Deus na minha vida para ele. Mas Abraão, ele tem uma dupla administração. O texto diz que ele pega o filho e leva o filho. Leva o filho. E se Abraão é o pai que entrega o filho para sacrifício, quem é Isaac? Quem é Isaac? Responde, por favor. Quem é Isaac na história? Isaac é Cristo. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo algumas coisas importantes no contexto, porque essa é uma história entre histórias. Abraão casou-se com uma mulher cuja chance de ter filhos era de 0 a 100 quanto? 0. E qual era a chance de Jacó ter os filhos dele com a esposa que ele escolheu? Qual era a chance? 0. Acontece uma bagunça ali no caminho, mas o povo foi formado a partir de mulheres estéreis. O povo é formado a partir de um casamento de um homem idoso com uma mulher estéril. Portanto, obviamente, quem produz filhos em Israel? Deus. E Deus deixou bem claro que quem faz filhos em Israel é Ele. E chamou Abraão e falou assim: Abraão, eu vou te dar um lembrete de quem faz filhos em Israel sou eu. Vem aqui que eu vou fazer uma marca para você lembrar quando você estiver fazendo um filho, que quem faz filho em Israel sou eu. Aliás, não é só você que vai ser lembrado disso. Todos os homens de Israel vão ser lembrados que quem faz filhos em Israel sou eu. E o nome desse lembrete é circuncisão. Eu faço filhos em Israel, os filhos de Israel são meus. Mas Isaac ali, o primeiro filho de Israel, o filho da promessa, ele é um tipo de Cristo. E o que muda para você e para mim? Não se assuste, nada, porque todo filho nosso, todo filho de Israel hoje, os nossos filhos, eles necessariamente são tipos de Cristo. Porque para isso fomos feitos. Então eu não sou apenas o administrador da imagem de Deus em mim, eu sou um administrador da imagem de Cristo nos meus filhos, e é para isso que eles são formados. E Abraão tem tanta certeza disso, de que ele está administrando a imagem de Deus no seu filho, e o seu filho não é seu, o filho é de Deus. E isso é uma coisa que devemos lembrar constantemente neste mundo. Aquela mulher que está sentada do seu lado, essa mulher que está sentada do seu lado aí, ó, ela não é sua. Não é minha. Não. Ela é filha de Deus. E quando você se apresentar diante de Deus, você vai responder sobre a imagem de Cristo na esposa que Ele deu para você. Esse marido que está sentado aí do seu lado, ele não é seu. Ele é de Deus. E você deve tratá-lo como alguém que pertence a Deus. Você é mordomo de uma propriedade de Deus que mora na sua casa.
E as crianças que moram na sua casa não são seus filhos, são filhos de Deus sob os seus cuidados. Portanto, há um ajuste na nossa oração quando a gente passa o tempo todo dizendo: Senhor, cuida dos meus filhos. Senhor, dá saúde para os meus filhos. Senhor, ajuda na educação dos meus filhos. Isso é uma mordomia inversa. Porque a mordomia verdadeira não é Deus ajudando você a cuidar das suas coisas, mas é você como servo de Deus cuidando das coisas dele, e os filhos são dele. Portanto, nós cuidamos de uma propriedade de Deus que Ele colocou nesse mundo para que Ele, Deus, seja visto. Isso envolve ações deliberadas, efetivas, perseverantes. Eu administro e cuido da imagem e do caráter de Cristo na vida dos meus filhos quando eu vou levar lições da escola sabatina para ele. Porque é um mecanismo de instrução e de edificação, de construção do caráter de Deus na vida dessas crianças que são filhos de Deus. Eu administro a construção da imagem de Deus na vida dos meus filhos quando eu e não o governo sou a censura da minha casa, porque ninguém precisa fazer uma lei dizendo para mim que hora que se assiste e o que se assiste em casa no que diz respeito à internet e à televisão. Você é o censor. Você é o censor. Eu sou o responsável, o administrador da imagem de Cristo na vida dos meus filhos, quando eu instruo sobre sexualidade e não delego para a escola. Porque você não vai achar nenhum texto na Bíblia instruindo a igreja a ter classes de Roá, Robê, Jardim, primário, juvenis e adolescentes. Ele diz: tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás. Portanto, as classes de escola e de desenvolvimento infantil na igreja, elas são necessárias, mas elas nunca substituirão você e a mim como administradores da imagem de Cristo na vida dos nossos filhos. Você faz isso. E o alvo da minha e da sua vida, como educadores e administradores, é se apresentar diante de Deus e dizer: aqui estou, Senhor, completa a frase, com os filhos que me deste, teus filhos. Estou administrando a tua imagem em mim e a imagem de Cristo neles. E como administradores, devemos fazer isso de maneira eficiente e completamente dependente de Deus para que isso aconteça. Somos nós. Mas há algo aqui, e na mais maravilhosa, podemos dizer assim, estranhice dessa história, é quando Abraão diz no versículo 5: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, o que diz na sua Bíblia? Voltaremos. Ele não diz: eu vou lá, mato e volto. Voltaremos. Ele tem uma certeza estranha e maravilhosa certeza de que ele vai subir e que ele vai voltar, mas ele não tem certeza de que ele sobe e volta. Ele tem certeza de que ele sobe e volta com Isaac. E como que Abraão pode ter uma certeza de que ele vai subir e voltar com Isaac se ele está subindo com a intenção de matá-lo? E é interessante que Isaac chega para Abraão e fala: Abraão, pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo o fogo, mas preciso de mais uma coisa, né? Isaac não pergunta sobre o cutelo. Eu estou vendo a lenha e o fogo, não vou nem perguntar dessa faca aí. Cadê o cordeiro? O Senhor proverá. O Senhor proverá. Você está prestando atenção em mim ainda? Sim ou não? Sim? Então, por favor, eu quero terminar pedindo para que você atente muito para isso. No que Abraão confia? No que Abraão confia? Porque até aquele momento, a provisão é Isaac. Ele é a provisão. E não tem nada de errado nisso. Porque Isaac é, de fato, a provisão. Isaac é o filho da promessa, é a provisão de Deus para o nascimento de um povo que tinha um papel fundamental na salvação do mundo. Isaac é a provisão. O Senhor já tinha provido. Ele é de fato.
Então há um Senhor que proverá, mas naquele momento o Senhor já tinha provido, e o Senhor proveu para a salvação do mundo, na história da redenção do mundo, Isaque, porque nele seriam benditas todas as famílias da terra. Isaque é a provisão, ele é a resposta. Abraão não está confiando nas respostas, Abraão não está confiando nas explicações. Abraão não sobe e passa horas e dias subindo, esperando uma resposta, uma explicação de Deus, porque olhando para o texto, essa resposta, essa explicação simplesmente não vem. Abraão não confia na explicação, ele confia na promessa, ele confia na provisão. Porque em muitos momentos, e para alguns de nós, na maioria dos momentos, a explicação não virá. Não virá. Você vai perguntar e a resposta não virá. Jamais esquecerei de um dia em que eu parei no semáforo, dirigindo o carro, saindo de um hospital. Eu tinha acabado de receber a notícia mais esmagadora da minha vida, quando o médico olhou para mim e falou assim: seu pai está com câncer. Eu falei: como que é o câncer? Ele falou: incurável. Incurável. Ele pode morrer de outra coisa, mas vai morrer com isso. Qual a expectativa, doutor? 3 meses. Eu fui dar a notícia. E a pergunta dele para mim, naquele semáforo, ele falou assim: é isso? A gente faz tudo e termina assim? Qual a resposta? Eu, num momento emocionado, disse: ó pai, eu acho que Deus vai te dar uma resposta boa. Mas a sua para ele agora, no dia que o senhor estiver diante daquele trono gigante, e ele chamar seu nome, o senhor olha bem no rosto dele e fala: estou aqui e fiz tudo que você mandou. O que ele vai fazer não é problema meu. E o problema meu é estar aqui dizendo para ti: Senhor, eu fiz tudo que você mandou. Fiz tudo. As respostas não vão vir sempre. Confie na promessa, não nas explicações, porque nem sempre elas virão. E porque uma boa parte das vezes você é a explicação. É você a explicação. Porque quando o mundo quer saber o que acontece de fato na vida de alguém que se entregou completamente para Cristo, que ordenou a sua casa após si, o mundo quer saber o que acontece, e o milagre que acontece é exatamente isso. E quando alguém estiver perguntando para Deus, longe da sua casa, como que eu faço para saber o que de fato acontece na vida de quem se entregue, Deus vai dizer para você, para ele olhar para você: vai lá e veja. Você é a explicação de muitas perguntas que você mesmo faz. Abraão não está confiando nas promessas, nas explicações. Ele confia na provisão, na promessa. Mas atente para isso. Ele tem certeza do quê? Um dia ele chega para Deus e fala: Senhor, o meu servo Damasceno Eliezer, é ele? Deus fala: não, Abraão, não é Eliezer, é um filho nascido de ti. Senhor, aceita Ismael, já resolvi metade do seu problema, o senhor está demorando. Ismael, está aqui, está feito o menino. Não, Abraão, não, é filho seu com Sara. Não, e você vai lembrar disso, vai lá, pega o cutelo aí, e vai marcar para saber, circuncido, para você saber que é seu com Sara. Aí, Sara, que? Eu? A essa altura da vida? E Abraão: eu, essa altura da vida? E eles literalmente racham o bico. Vocês vão dar risada, o nome do menino vai ser Risada, então, para vocês rirem para sempre disso. Isaque, é esse, Senhor, esse é o filho, é nele que a promessa se cumpre, e a grande nação vai vir a partir dele, está tudo ali, é dessa descendência. O que Abraão tem certeza? Abraão não tem certeza de como as coisas vão acontecer, mas ele tem certeza absoluta de o que iria acontecer na vida dele, de Isaque. Ele tem consciência do propósito para aquela vida. E na consciência do propósito ele diz: voltaremos, porque Deus falou e falou para mim, e não foi só uma vez, é Ele. A consciência do propósito na vida de Abraão faz com que ele tenha certeza absoluta para dizer uma frase: voltaremos.
Eu quero, em nome de Jesus, me apropriar dessa frase, para passar o resto da vida dizendo isso. Sobe o monte, filho. Sobe o monte, pai. Sobe o monte, mãe. E se hoje você se sente desafiado a colocar em ordem a sua casa, pegue seus filhos e suba o monte. Se você sente que a sua casa não está ordenada, que as coisas estão bagunçadas, que não há uma declaração, que não há um formato de como as coisas devem ser, leia Provérbios, e em Provérbios ele diz: filho, obedece à instrução, à lei, à Torá de seu pai e de sua mãe, e sobe o Sinai com seu filho, e mostra para ele lá um Deus que tem vontade. Mostra lá, sobe o monte, pegue o seu filho e sobe o monte. Se você percebe que a sua casa é carente de graça e de misericórdia, e que as pessoas não estão encontrando sentido, que os seus filhos não estão encontrando sentido no amor de Cristo, pegue ele, sobe o Calvário com ele, sobe o monte e mostra o sangue lá em cima, mas sobe o monte em nome de Jesus. Se não há uma administração da vida, a ponto de todos na sua casa saberem que todos ali são propriedades de Deus, e Deus dá quando Ele quer, Ele pede quando Ele quer, e Deus é o soberano da vida de todos que existem no seu universo. Pegue seus filhos e sobe o monte, sobe o Moriá com ele, e oferece-o a Deus, porque Deus é o dono. Sobe o monte, mas não tenha nenhum momento, nenhuma dúvida ao subir o monte e enfrentar as lutas dessa vida, e diga para todos que precisam ouvir: voltaremos. Nós voltaremos. Porque essa frase é a mais divina de todas as frases. Foi a frase que Jesus disse quando ele veio para esse planeta: eu volto. Porque Jesus veio para cá e não fracassou na sua missão aqui, ele voltou. E é a frase que ele disse depois que ele veio para esse planeta e disse para você e para mim: eu vou voltar. A frase para nós nessa vida é: voltaremos. Voltaremos. E dê para o seu filho a consciência de um propósito. Lembre o seu filho de quem ele é. Ele não precisa de um professor dizendo para ele quem ele é. Ele não precisa de um diploma para dizer para ele quem ele é. Ele não precisa sair correndo atrás de um carro para tunar o carro e deixar o carro todo top, encher de mulher dentro do carro para ele saber quem ele é. Ele não precisa gastar todo o dinheiro e energia para comprar um monte de roupa de marca para ele saber quem ele é. Os seus filhos não precisam passar o tempo todo pensando em imagens dele e gastando-se para saber quem ele é. Você diz para ele quem ele é, porque Deus disse para ele quem ele é. Ele é, nossos filhos são os filhos da promessa de Deus, de que o mundo seria diferente a partir da imagem de Deus refletida na vida dele. Se você crê, diga amém. Eu olho para lá atrás de mim e eu vejo algo tremendo, como eu tenho visto em todo mês de setembro e esse mês de outubro também. É pais segurando na mão dos seus filhos e subir nesse monte aqui, ó. Como você vai ver daqui a pouco. É a voz de Deus dizendo no balançar das águas, mais uma vez, o que ele disse e tem dito há 2000 anos. Esse é meu filho, que eu tenho prazer nele. Esse é meu filho. Há uma declaração de paternidade em toda a entrega para Deus. Você já viu isso? Você já ouviu isso? E você é convidado a ver mais uma vez. Enquanto nós somos na expectativa de testemunhar mais uma vez uma imagem dessa. Eu lembro do ano de 2009 também. O mesmo ano que Baia Bacari se tornou a única sobrevivente no meio do mar de um trágico acidente que ceifou 152 vidas. Aquele mesmo ano, um homem cujo apelido era Sully. Você assistiu esse filme? Sully. Pois é. Sully era o apelido de um velho piloto que, ao sair do aeroporto, teve a sua aeronave com muitas centenas de vidas sob seu comando. E a aeronave chocou com aves que causaram danos significativos no comando da aeronave. As turbinas se comprometeram. E aquele homem, Sully, desliga todos os aparelhos que colocavam o avião em uma operação automática.
assume o manche e, surpreendendo o mundo, ele pousa o avião no rio Hudson, salvando todo mundo. Alguém salvou todo mundo, porque ele desligou o piloto automático e assumiu o comando. E se tiver que pousar no rio, ele pousou o rio. E todos foram salvos. Nós não estamos criando sobreviventes. Nós não estamos criando baiabacaias apenas. Nós estamos assumindo o controle de um avião, assumindo o controle do transporte, porque não estamos apenas partindo para o sacrifício. A mensagem de hoje é que nós, em nome de Jesus, voltaremos. Convido você a assistir, a se emocionar, a olhar para aquilo que Deus tem pensado para você e para mim e para a sua família, ao ver pessoas que nesse instante estarão se entregando a Deus nas águas do batismo. Mais um dessa primavera florida, que a nossa igreja tenha a possibilidade, o privilégio de ver. Que imagem! Há 10 anos, nós estivemos aqui com os nossos familiares para apresentar a Alissa à igreja e para dedicá-la ao Senhor. Quero convidar de novo os familiares, amigos dela, para que cheguem aqui mais perto, para mais uma vez testemunharem um momento importante na vida dela. Que alegria podermos voltar depois de 10 anos nesse mesmo lugar para louvar a Deus e celebrar tantas, mas tantas bênçãos na vida da Alissa. Nesses últimos 10 anos, a Alissa cresceu em estatura, sabedoria e graça diante de Deus, diante das pessoas, e tomou uma decisão muito importante, a decisão de seguir a Jesus por toda a sua vida e por toda a eternidade. Para mim, que ensino tanto sobre a importância da missão, me envolvo em tantos projetos no Brasil, em outros lugares, tenho tido a oportunidade de batizar pessoas em tantos países. Nada, filha, nada se compara à oportunidade, o privilégio, a alegria de estar com você aqui nesse lugar. Por isso, nesse sábado festivo, seguindo o plano de Deus, o exemplo de Jesus, a capacitação do Espírito Santo, segundo o seu desejo de viver essa esperança adventista, que tem sido a esperança da nossa família por tantas gerações. Segundo o seu desejo de participar da missão de Deus e de participar desse grande movimento adventista ao redor do mundo, com o compromisso de continuar buscando em todos os momentos ter mais do que palavras e ter um bom exemplo para você. Eu, seu pai, pastor da Igreja Adventista, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Parabéns ao pastor Marcelo, a todos os familiares que prestigiaram esse momento. Mas eu quero chamar uma outra família agora. Quero chamar a família do Klinger, Maria Clara, os familiares que vieram de longe para prestigiar esse momento. E quero chamar a Melissa para entrar aqui no tanque batismal. A Melissa está emocionada, feliz, contente. Ela me disse ali: pastor, eu acho que eu vou chorar. Eu me emociono com esse momento. E todos nós nos emocionamos, porque quando a gente vê os nossos filhos, as nossas crianças, entregando o seu coração a Jesus, dizendo sim para Jesus, escolhendo Jesus, isso emociona o coração da gente. Parabéns, família, pelo carinho como vocês têm conduzido a Melissa nos caminhos do Senhor. Que Deus continue abençoando vocês. A missão apenas está começando. Que essa missão seja eterna e que você, Melissa, continue como Jesus, crescendo em graça e estatura diante dos homens e diante de Deus. Por isso, seguindo o desejo do seu coração, para a remissão dos teus pecados, para que o teu nome seja escrito no livro da vida e de lá nunca mais se apague. Eu, como teu pastor, eu quero nesse momento te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero chamar mais uma família aqui à frente. Jones e Ellen. E aqueles que estão com eles também para esse momento especial. Quero convidar a Stacy para entrar no tanque. A Stacy, ela sonhava com esse momento. E eu sei, Stacy, que esse momento representa para você um sonho muito forte. E o desejo que você tinha de se batizar tocou o coração dos pais, dos pastores. E como é bom a gente poder fazer parte desse sonho na tua vida. O batismo é apenas um começo de uma caminhada eterna ao lado de Jesus. Esse é apenas um símbolo daquilo que Jesus já fez na tua vida e daquilo que você quer fazer por Jesus. Por isso que você continue crescendo, sendo uma jovem de Jesus, escolhendo sempre Jesus na tua vida, fazendo as melhores escolhas da tua vida ao lado de Jesus. Que Deus te abençoe e que vocês, queridos pais, continuem dedicando o melhor pela Thaísa, para que ela continue sendo uma bênção e continue sendo uma menina de Jesus, fazendo tudo o que agrada a Jesus. Por isso, Thaísa, Stacy, seguindo o desejo do teu coração, para a remissão dos teus pecados, para que o teu nome seja escrito no livro da vida e de lá também não se apague mais, como teu pastor, eu a batizo nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Quero orar por você, com você, e convido a orar comigo. Mas quero te convidar a, neste momento, se levantar, abraçar a sua família, se ela estiver perto de você. Se não estiver, chame-a para perto. E renovar hoje o nosso compromisso, a nossa aliança com Deus, de sermos servos dEle, de sermos os administradores, os mordomos da imagem de Deus em nós como pais, para que a honra que Deus disse que os nossos filhos deveriam demonstrar a nós seja um reflexo da honra que eles devem dar a Deus. E ao verem os traços do caráter de Deus em nós, eles com o coração voluntário, honrem a presença e a imagem e o caráter de Deus em nós. Se você é alguém que hoje gostaria de dizer para Deus: Deus, eu quero ser um excelente, perfeito administrador da tua imagem na minha vida, diga: sim, sou eu. Foi meia boca esse seu sim, sou eu. Vou falar de novo. Se é você que vai dizer: Senhor, eu quero ser um exímio administrador da tua imagem na minha vida, na vida da minha família, diga: sim, sou eu. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor, pela sublimidade, pelo elevado propósito que o Senhor coloca na nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa tarefa de representar-te, de demonstrar-te, Senhor. E aqui estamos, Senhor, admitindo a nossa carência de poder para isso. E pedindo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que nos complete, que nos faça cheios de Ti. E que a Tua presença em nós, Senhor, saia pelos poros, de maneira que qualquer um, mas principalmente aqueles que nos veem na nossa intimidade, possam perceber-te em nós. Aqui estamos, Senhor, com os Teus filhos, que o Senhor colocou sob os nossos cuidados, e queremos, Senhor, devolvê-los a Ti, e admitir, Senhor, que são Seus, e colocar-nos, Senhor, como servos Teus, para cuidar deles, e administrar a imagem de Cristo neles, Senhor. Que seja o alvo da vida de cada líder, cada mãe, cada pai, cada avó, cada avô, cada professor, professora aqui presente, cada líder dessa igreja, cada pessoa que tem alguém sobre a sua influência, de chegar diante de Ti, naquele momento em que todos os destinos se definem, eternamente, dizer: aqui estou, Senhor, com os filhos que me deste. E que nós, da maneira como estamos aqui, unidos, possamos estar unidos na eternidade também. E Pai, em nome de Jesus, antes de terminar essa oração, quero agora, Senhor, interceder por aqueles pais que aqui estão presentes e que clamam por filhos que estão ausentes. Que o Senhor os alcance, Pai, onde quer que eles estejam. E que neste momento, Senhor, eles sejam tocados. Nós ousamos, Senhor, aqui marcar o encontro Teu, Salvador, com eles, Senhor, pecadores, para que vivam a experiência de reconhecer-te, Senhor, soberano Deus, e que tenham todos a alegria, Senhor, de subir ao céu, com a alegria de dizer: voltaremos, nós todos, voltaremos com os nossos filhos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.